Galera, o segundo jogo do remake de Final Fantasy VII enfim chegou para os PCs. Nós temos nada menos que um dos concorrentes ao jogo do ano passado, então é um lançamento bem relevante para os computadores. O problema é que a Square Enix não tá com um bom histórico quando o assunto é trazer seus games para o PC. What the hell? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada se o Final Fantasy VII Rebirth vai brilhar no PC ou vai ser mais um lançamento portado muito mal. Bom, com um pouco de contexto, o Final Fantasy VII, a primeira parte do remake, ele chegou para PC e a gente não chegou a fazer um vídeo aqui no Adrenaline, mas a repercussão do lançamento foi bem negativa. Então a galera do Digital Foundry fez um vídeo bem aprofundado e o jogo tem várias camadas de problema. Ele chegou com problemas no menu de configuração, onde as configurações disponíveis para PC, metade delas era ajuste do HDR e a outra parte que sobrou era tipo 3 ou 4 opções bem pouco relevantes. Então você não tinha muitos ajustes gráficos, ignorou completamente qualquer tecnologia específica do PC e para colocar a cereja em cima do bolo, tinha problemas de performance. Então a primeira parte do remake simplesmente errou em tudo que era possível. Performance e ajustes para as características do PC. Mano, ele chegou ainda mostrando as interfaces dos comandos do PlayStation, independente de qual controle você está usando. Ou seja, não foi feito basicamente nada, exceto rodar no computador. E ele era baseado em Unreal Engine 4, ou seja, é um motor gráfico que não seria problema em você trazer recursos do PC, é um motor gráfico muito usado nos computadores. Acelera pra frente, vamos aqui para 2025 e é a hora da segunda parte do remake, o Final Fantasy VII Rebirth, chegar para os computadores. Nós estamos testando o jogo antes do lançamento, então os testes foram feitos com as versões de driver antes de serem adaptadas para esse game. Então, tanto a Nvidia quanto a AMD não haviam lançado um driver específico para ele. Alguma coisa de performance pode ser melhorada através dessas atualizações de software, então é bom vocês estarem ligados. Estamos mostrando para vocês o estado do jogo um dia antes do lançamento dele. Então antes de a gente ir para o PC, eu quero dar uma olhadinha em como ele está no PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, para a gente ter uma ideia de o que é incrementado vindo na sua versão para PC. Então olhando os gráficos do Play 5, a primeira coisa que me incomoda bastante é como ele tem uma definição bastante baixa. Então principalmente se você coloca ali no modo performance, dá para ver que a resolução do game está num nível bastante baixo e o PlayStation 5 ele ainda não tem o upscaling via IA, diferente do Play 5 Pro, então o resultado final é uma imagem bem fora de foco. Ela melhora no modo qualidade e o problema é que aí você está jogando a 30 frames, é uma coisa que me incomoda bastante. Final Fantasy é um jogo com muito movimento, é muita ação, e ver ele rodando a 30 não é exatamente a forma favorita de ver isso. PlayStation 5 Pro, ele melhora várias coisas. Então a primeira deles é a parte da resolução, ela sobe sensivelmente. Qualidade gráfica também, dá pra ver que tem uns ajustes um pouco mais avançados. A gente vai mostrar isso mais a fundo quando for lá para a parte do PC. Mas o resultado é que você tem uma definição maior, porque a GPU empurra mais pixels, ela consegue entregar uma resolução mais alta e a qualidade está num nível melhor. Mais modelos estão em alta resolução. A única coisa que me incomoda bastante é um sério problema de iluminação. Primeiro, algumas sombras são bem ruins. Elas são tanto nas versões do PlayStation 5, seja no modo qualidade, seja no modo desempenho e também na nova versão do Final Fantasy Rebirth, adaptada para o Play 5 Pro. Tem algumas cenas de baixíssima definição nas sombras. E pior, ela troca entre dois modelos, um com mais definição, mas aquela sombra chapada, né? Aquela que 100% bloqueia a luz. Tem um outro modelo em que a sombra está em baixa definição e a troca é feita literalmente nos pés do Cloud. Não é como se essa troca acontecesse quando você vai se aproximando do lugar onde está a sombra, ela é feita em cima do personagem. Então, várias cenas têm uma qualidade abaixo do que eu gostaria por culpa desse recurso e elas também sofrem um pouquinho de umas cintilações. Elas ficam meio que piscandinho, especialmente quando elas não trocaram para o modelo de alta qualidade e boa parte do cenário não está nessa sombra de alta resolução. A parte boa é que o PC tem hardwares com muito potencial de rodar Ray Tracing. 3 gerações indo para a 4ª de placas de vídeo da Nvidia com suporte a Ray Tracing. A AMD já tem 2 gerações com Ray Tracing disponível. Todas elas têm performance para fazer mais traços, né? Muitas das placas têm mais performance que o Play 5 e o Play 5 Pro na hora de fazer traçamentos de raio. Então daria para resolver facilmente esses problemas de iluminação esquisita, implementando algum nível de recurso aí ou do Ray Tracing ou liberando, quem sabe, o desenho das sombras de alta resolução para uma distância maior do personagem, né? Mas não veio não. No PC tá desse jeito as sombras, tão ruim quanto a gente vê no Play 5 e no Play 5 Pro, então em baixa resolução, um efeito bem ruim mesmo em algumas cenas, tem um detrimento bem grande da qualidade gráfica, até distrai um pouco quando a gente está jogando. Então o resultado é bem
triste, as sombras ficam numa definição ruim e isso é a qualidade alta. Quando a gente troca para qualidade baixa, só fica ainda pior, mas não muito pior, porque mesmo no alto a qualidade já não estava muito legal. No fim das contas, a gente já começa a notar algumas oportunidades perdidas no port para PC. Tinha a possibilidade de você explorar melhor a parte de iluminação, quem sabe usando mais Ray Tracing, ou mesmo nas técnicas de rasterização, dando a possibilidade de distâncias maiores de desenho das sombras em alta resolução, trabalhar com sombras de mais alta resolução em mais locais. Então os problemas foram mantidos. Até alguns problemas bem estranhos de iluminação que acontecem no Play 5 e Play 5 Pro ali, que a cena simplesmente brilha demais e do nada ela fica escura. Esses mesmos problemas acontecem no PC. Também reparei em algumas cenas em que o desenho da sombra vai acontecendo à sua medida que você se aproxima. Então tem áreas que estão escuras e são iluminadas do nada, ou estão iluminadas e ficam escuras do nada. Então realmente a parte de iluminação é um momento que eu acho que o game peca. O que é uma pena porque ele tem momentos que ele se sai muito bem. Então definitivamente o que o PC herdou da versão de Play 5 também, Play 5 Pro, é a animação dos personagens. Então, toda vez que você tem alguma cena que foca nos personagens, isso é renderizado dentro do motor do jogo e as expressões faciais são muito bem trabalhadas. A direção de arte do jogo é muito forte nesses momentos e é justamente o que faz o Final Fantasy VII brilhar. O gameplay dele é ágil, eu gostei do gameplay dele, mas o que faz você jogar Final Fantasy VII é a história, e a história é interessante porque os personagens são interessantes. Então, toda cutscene é algo que você não vai querer pular, porque as interações são muito bem feitas, o roteiro é interessante. Então, nesses momentos o gráfico também entrega muito bem, mesmo em qualidades baixas. Inclusive, vamos comentar disso. Quando a gente compara o jogo rodando em suas múltiplas resoluções, nós temos um cenário mais ou menos assim. Então, o game na qualidade máxima dele, ele vai ficar algo parecido com o que nós temos no PlayStation 5 Pro, um pouquinho mais, só um pouquinho mais alta algumas coisas. Alguns modelos estão com uma resolução um pouco mais alta, a distância de visão também parece um pouco maior antes de ele trocar para modelos de resolução mais baixa, mas em geral estão bem próximos. A vantagem é que o PC ele acaba subindo, entregando resoluções mais altas, então você consegue aí, dependendo da placa de vídeo, consegue cravar aí um 4K com tudo no alto, ou até taxas de quadros maiores que essa, e o PlayStation 5 Pro ele trabalha com resolução dinâmica às vezes um pouco mais baixo que isso. Já na configuração média, ainda se preserva boa parte da qualidade gráfica, então os modelos reduzem um pouquinho de resolução, mas nada gritante comparado com o que nós temos no Ultra, ou quer dizer, o alto, né? O jogo tem alto, médio e baixo. A distância de visão reduz um pouquinho, então você vai ver um pouco mais próximo as coisas trocando para os modelos de mais alta qualidade. Então, o médio acaba sendo um bom balanço de qualidade gráfica em relação... Ele não perde muita coisa em relação ao alto, já vamos falar da diferença de performance. E o baixo, assim, o baixo é para quem está desesperado. O baixo do jogo, ele realmente deixa a coisa bem triste. A configuração gráfica fica extremamente baixa. Os modelos, vários deles ou estão em baixa resolução ou desaparecem, como é o fato da grama ali que não está mais presente. As sombras, se algumas vezes elas transicionavam para modelos de alta resolução, aqui pode ficar tranquilo, tá tudo em baixa resolução do início ao fim, você não vai ver sombras em alta resolução, é tudo levemente fora de foco, com sombras, com pouca definição e muitas das vezes, algumas delas com problemas de cintilação. E algumas coisas específicas pode cair bastante a qualidade. Então, por exemplo, nós temos a água, eu não achei ruim. Então, por exemplo, cenas como que tem rio, por exemplo, do alto para o mínimo, a queda de qualidade não é tão grande assim. Agora, por exemplo, o mar, mesmo em alta qualidade, o mar estava com uma qualidade apenas aceitável. Achei nada que vá surpreender em níveis técnicos gráficos. Agora, no mínimo, dá uma tristezinha. Ele realmente fica qualidade baixa. O mar, quando ele aparece, ele dá uma tristezinha no coração de ver o estado que a coisa fica. Mas eu acho que o que mais me incomoda na troca de qualidade é mesmo a questão da resolução. Quando você troca do alto para o baixo, troca ali as resoluções de textura, e as texturas do baixo do jogo afetam bastante. Especialmente a cutscenes é o momento em que você vai sentir a troca das texturas, porque às vezes você vai ver algum detalhe, a câmera vai focar perto de um personagem, e você vai ver que, por exemplo, nessa cena o Cloud em cima da cama, muda muito o lençol que ele está em cima. A resolução é tão baixa do lençol que é daqueles momentos que te chama a atenção. Eu não consigo não olhar pro lençol em baixíssima resolução embaixo do Cloud. Mas um detalhe também é que vocês devem ter percebido que os modelos dos personagens não mudam muito de qualidade. Então, mesmo que você jogue na qualidade mínima, o jogo ainda mantém um nível bem aceitável de qualidade gráfica dos personagens. Então, quando rolar os closes nos personagens, nas cutscenes, até que o resultado não é tão mal quando você traz por baixo. E como essas trocas afetam a performance? Então, eu fiz os testes com uma RTX 4060, porque eu achei que ela ficou num bom grau de taxa de quadros para vocês enxergarem a diferença de peso que o jogo tem nas suas qualidades gráficas. E na 4060 eu consegui pôr o jogo em Quad HD, vocês vão ver que as taxas de quadro foram aceitáveis. Então, começando primeiro pela 4060, lidando com o jogo na qualidade alta em Quad HD. Estou forçando os 1440p, inclusive. Ela entrega na faixa de uns 45 frames nessa cena que a gente está olhando aqui agora.
agora. Então vê que ela até tem potencial de se aproximar da resolução Quad HD se você der espaço para usar técnicas de upscaling, né? Aí eu tô forçando ela a rodar em 1440p nativo. Trocando para o médio, ela vai ter um incremento para 53 FPS, mais ou menos 52, 53. Isso nos mostra como provavelmente a configuração média tem potencial de ser a mais interessante para o hardware que você está usando aí, exceto se você atingir performance o suficiente para pôr tudo no alto, então taca no alto, que tem melhorias gráficas que valem a pena manter ali, mas o médio tem um balanço ainda aceitável de abrir mão de qualidade gráfica e você ter incrementos em performance. E o baixo traz o gameplay para casa aí dos 60, na verdade um pouquinho mais de 60, já vou explicar isso para vocês, mas vê como, por exemplo, realmente nós temos um detrimento da qualidade gráfica, a vegetação aí já está meio que, faz um tempo que não estão regando, o mato está meio que indo, tá aparecendo toda vez que eu tento plantar alguma coisa lá em casa, fica mais ou menos assim. Então essa tá com uma vibe meio falta d'água já a floresta ali, e como eu já mostrei algumas outras coisas, a qualidade gráfica dá uma depreciada muito grande, então você vai ter que habilitar isso só se seu sistema não tiver performance. Agora vem um ponto importante, eu estou falando aqui das configurações gráficas, e isso melhorou em relação ao primeiro jogo, mas é que o primeiro jogo era meio que uma comédia o que a gente tinha lá. O primeiro remake, que saiu para PC, ele tinha pouquíssimas opções gráficas e metade delas eram relacionadas a ajustes do HDR. Então a gente tinha entre trocar para o modo SDR para HDR, aí você tinha que configurar o HDR dos pontos altos, baixos, médios, tipo, nas 5 opções de um menu que tinha 8, 9 opções, era basicamente ajustar o HDR. E as configurações gráficas eram pouquíssimas. Você tinha 2 coisas de gráfico para você trocar, a resolução, meio que é um dos piores menus que eu vi em muito tempo de configuração gráfica para um jogo para PC do porte que é o Final Fantasy Remake. Vamos dar uma navegada nas configurações gráficas do Rebirth para mostrar aqui para vocês o que dá para fazer. Primeiro, ele é bem parecido com o menu do videogame, muda praticamente nada, que é meio chato quando você está com teclado e mouse, você vai tentar usar o mouse e não vai funcionar, você tem que ir meio que na base das setas, tem que ir no ASD do seu teclado. Tipo, no Roguelike que eu tô mexendo agora faz todo sentido porque ele tem comandos de gamepad, mas no PC tem alguns momentos que não funciona legal. Para mim, principalmente quando eu abro o menu dos personagens, quando eu dou start ali, quando eu vou pausar o jogo, e meu reflexo é usar o mouse para ir nas seleções do menu, mas isso não funciona. Square colocou o mouse para ser o equivalente ao analógico da direita, e nesse menu a única coisa que ela faz é mudar um pouquinho a posição da câmera. Então o que acontece é eu abro o menu e aí eu fico chacoalhando os personagens, porque eu tô tentando usar o mouse, mas o mouse não funciona no menu. Então, alguns dos exemplos, isso vocês vão ver que esse é o tom de todo o ajuste do jogo. Ele não considera muito a usabilidade de alguém que queira usar o teclado e o mouse. Mas vamos lá para os gráficos. Tem mais opções, então isso já é um bom começo comparado com o que a gente tinha no game anterior. Nós temos aquela chatice de que só tem ou em janela ou em tela inteira sem border. Então, a gente já falou aqui como é bom quando você tem o modo tela cheia para você poder trazer uma resolução diferente do desktop, se você quiser configurar assim. Você vai ter que ou pôr no modo janela aqui. Às vezes o que aparece no modo janela, a configuração aqui quando ela está em cinza, nem sempre, que nem agora está mostrando Full HD, né? Mas às vezes aqui aparece uma resolução que não é a que o jogo está rodando. E aí você quer mudar isso aqui e dá uma agonia, mas não. Você não sabe exatamente qual é a resolução que o jogo está rodando baseado na informação que está aqui. Taxa de quadros, você tem a opção de 30, 60, 90 e 120, então o jogo não disponibilizou você destravar os quadros. Então, de novo, outra coisa que pode ser interessante para quem queria, mas não tem. Até porque as duas opções para você lidar com a sincronia de tela é o bom e velho V-Sync, travar em relação à sua tela, ou ligar o VRR. O VRR, ele liga até em telas que não tem VRR. Então eu não sei o que acontece. Eu tenho a impressão que quando você liga o VRR numa tela que não é compatível com o VRR, o que acontece com o jogo é que ele liga o V-Sync. O menu, várias vezes, ele ativa coisas e não se importa com o que você acha, com o que você está fazendo. Ajuste de brilho, beleza. Qualidade gráfica, ele tem um preset alto, médio e baixo, que eu fui mostrando os comparativos para vocês. E aqui até que tem uma quantidade bem mais respeitável de ajustes gráficos. Então você pode mexer em detalhes dos modelos em cima do plano, aquelas coisas que estão mais distantes, o quanto elas vão receber um bom nível de qualidade gráfica, ou se elas vão só melhorar de qualidade quando você está quase chegando perto delas. Detalhes do mar, dos modelos dos personagens, dos efeitos visuais. Esse modelo dos personagens não afeta tanto assim os protagonistas. É mais os NPCs. Efeitos visuais, texturas, sombras, névoa, suavização. Então, esses aqui estão dentro do pacote que a gente mais ou menos espera. Mas agora, olhando aqui essas duas configurações. Personagens na tela de distância de exibição de sombra dos personagens. O distância de exibição de sombra dos personagens faz exatamente o que você imagina que ele faz. Ele reduz a qualidade das sombras dos NPCs que estão um pouco mais longe de você. Personagens da tela, que ele vai realmente reduzir a quantidade de personagens NPCs quando você está andando pela cidade. É um bom jeito de você resolver problemas de performance sérios, ou porque seu processador é muito fraco,
mas eu acho que não vai ser o caso, como a gente já vai mencionar aqui, hardwares mais leves rodando o jogo, ou porque só o GPU não está dando conta, e tudo que você puder não pôr de gráficos na tela é uns FPS a mais. O método de suavização. Então nós temos dois, o TAA e o TAAU. Se você tiver um sistema GeForce RTX, vai aparecer aqui o DLSS. Então isso aqui é um dos momentos que eu fico incomodado com esse port. Ele não traz quase nada do PC. Ele traz só o DLSS. Então tá ignorando o Intel XeSS, tá ignorando totalmente a AMD FSR, apesar de ser um jogo baseado em Unreal 4. Então imagina o grau de facilidade que ia ser trazer o XeSS e o FSR para um jogo que tem Unreal 4 como motor e eu já tenho o DLSS. Quando eu já tenho o DLSS é muito fácil implementar as outras tecnologias de upscaling. Também ignorou completamente o gerador de quadros, tanto da NVIDIA, e obviamente o FSR foi ainda mais esquecido se nem o DLSS foi implementado. E ele tem coisas que eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Porque o TAA é o filtro ali temporal, beleza? E o TAAU é o TAA com upscaling. O U é do upscaling. E ele tem aqui uma ferramenta de upscaling. Eu posso definir a resolução dinâmica mínima e máxima. Então eu quero que o jogo, por exemplo, aqui está em Full HD. E eu estou dizendo que ele no mínimo tem que renderizar 50%, que seria o modo performance do FSR do DLSS. Ou eu poderia dizer para ele, não, eu quero no mínimo o equivalente ao qualidade, que seria aqui mais ou menos 66%. Isso faz sentido porque o TAAU está lá habilitado, então o upscaling está habilitado, mas se eu digo para ele que eu quero TAA, as opções de redimensionamento dinâmico continuam aqui. Então eu não sei se ele está redimensionando ou não, porque em teoria se eu pus TAA não tem redimensionamento, não tem upscaling. Então o menu é esquisitíssimo. Ele tem opções que eu não sei exatamente o que ele habilitou. E por fim, uma coisa que tem virado padrão com muitas desenvolvedoras japonesas, eu vi isso também em alguns outros games dos lados de lá, eles têm menus bem pouco informativos. Então, por exemplo, você não vê o que muda quando você está aplicando essas mudanças de qualidade, diferente de outros games que fazem isso, e eles descrevem de um jeito que é, por exemplo, detalhes do mar, e lá embaixo está o aviso que ele ajusta o nível de detalhes em superfícies do mar. Ou, por exemplo, detalhes de efeito visual. Aí a descrição. Ajusta o nível de detalhes dos efeitos visuais. E aí você abre para ver as opções. Opção alto, ele diz, efeitos visuais serão exibidos com alto nível de detalhes. Se eu troco para baixo, efeitos visuais serão exibidos com detalhes reduzidos. Tipo, não disse nada aqui. Ele disse a mesma coisa de novo várias vezes, mal e mal mudando como a frase tem. Então, vários dos menus aqui informam muito pouco ao jogador. Tá longe de ser uma boa experiência comparada com, por exemplo, um bom port. A Nixxes faz um bom trabalho com os jogos do Homem-Aranha, por exemplo. Você consegue ver o jogo lá atrás trocando a configuração gráfica. Vários jogos já vão calculando para você quanto de VRAM ele acha que você vai precisar para rodar essas configurações. E a última coisa que eu queria destacar é que ultra-wide, ninguém mandou você comprar uma tela comprida demais. O Final Fantasy Rebirth ignora a existência de um monitor ultra-wide e você aceita as tarjas pretas nas laterais. Não foi feito nenhum esforço em adaptar para as telas desse formato que tem se tornado bem populares entre os gamers, né? Muita gente procurando a proporção 21:9 e a galera do 32:9, então não esquece, você vai ter quase mais barra preta que jogo na sua frente. Depois desse pedaço de fritação de Final Fantasy Rebirth, eu acredito, isso é melhor do que o primeiro. Tá melhor, mas ainda dava para fazer mais do que isso. Vamos comentar um pouquinho da performance. E já que eu tô segurando o Roguelike, vamos começar por ele. A própria Square Enix divulgou um Twitter dizendo que eles estavam validando esse jogo pro Steam Deck, então isso é sempre um bom sinal. Duas coisas que são bom sinal, né? O jogo Unreal 4 costuma ser um pouco mais leve, o Unreal 5 que traz uns recursos que tem deixado os games um pouquinho mais pesados, a galera tem reclamado, né? Como os games têm chegado no Unreal 5, mas nós temos o Unreal 4 e nós temos ele sendo validado para Steam Deck, que é, como assim, o Roguelike, um sistema somente com gráficos integrados, tal e coisa e tal. Nós conseguimos rodar o jogo. Então, a gente teve que fazer algumas concessões um pouquinho mais pesadas para jogar, obviamente, no Roguelike. Para jogar num dispositivo desse, a gente precisa fazer algumas concessões gráficas. Então, o que nós fizemos foi, nós colocamos o jogo na qualidade baixa e colocamos a escala, o upscaling automático para ele ir até 50% da resolução do Full HD. Então, ele pode cair até o 560p nos momentos de mais alta carga ali na resolução. Ele não chega a abusar muito disso, tanto que vocês vão ver que a captura não está com uma resolução absurdamente baixa. A qualidade no baixo não é das mais bonitas, mas é aceitável. Como eu disse, alguns dos problemas que eu destaquei do jogo rodando no baixo, eles são amenizados por causa do tamanho da tela do Roguelike. Então, como ele é uma tela de resolução menor, de tamanho menor, as texturas em uma resolução menor impactam menos na experiência. Então, o jogo rodando em texturas no baixo não é tão feio de ver quando você está olhando numa tela aí de 7 polegadas. E ele conseguiu uma relativa estabilidade. Então ele tem algumas quedas abaixo dos 30, que é a meta que a gente pediu ali, mas não é uma coisa tão constante.
principalmente em começos de cena, em carregamentos a gente vê um stutter aqui ou ali, mas os combates em geral eles fluíram de forma aceitável. Ajuda um pouco que o Final Fantasy também, os timings, tem momentos que você vai fazer bloqueios, vai fazer esquivas, mas ele não é tipo um Souls-like em que o timing é tipo a coisa mais importante da sua vida. Então ele rodando a 30 e os stutters não sendo muito pesados, você consegue jogar ele de boa, então foi viável jogar ele no ROG Ally. Claro que eu prefiro ver ele rodando em alta qualidade a 60 frames, mas a gente está adaptando aqui dentro da realidade do que um portátil consegue entregar, principalmente um portátil que estava rodando em gráficos integrados e só tem 15 watts de TDP. Achei bem aceitável e nos mostra que galera com hardware não muito potente pode ficar otimista que pode ser que rode legal. Mas e nos outros hardwares? Bom, aqueles stutters e variações de performance, infelizmente eles atingiram outros hardwares dos nossos testes. E acho que aqui é o grande problema desse jogo. O Final Fantasy, o primeiro jogo do remake, ele tinha problemas de stutter em algumas regiões e de queda de performance. E o Rebirth, ele parece estar menos pior, porém isso não foi 100% resolvido. Então, quando a gente começa a testar hardwares de níveis mais de entrada, então a RTX 4060 e a RX 6600 foram duas placas que a gente sacou para dar uma olhada nas GeForce e nas Radeon. Esses dois modelos, eles apresentaram stutters. Quando você avança, principalmente, quando você está atravessando o mapa e tem carregamentos de novos modelos, a gente vê bastante desses stutters acontecendo. Não compromete a experiência, mas você vê que não está tão fluido. E esse é um momento em que o PC fica ruim comparado com os consoles. Então, quando você coloca ali, por exemplo, a RX 6600 e a gente fica ali girando o mapa só para forçar essa renderização de novos objetos constantemente, né? Fica sumindo uma metade do mapa que você está olhando e aparecendo a outra para economizar recursos, né? Vai sumindo algumas e aparecendo outras. O PC tem muito problema de stutter, o frame time fica muito instável e é só parar de girar a câmera que você vê que esse problema é resolvido. Então dá para ver claramente que é relacionado a um problema do carregamento dos assets à medida que você vai mexendo a câmera. Lembrando que a gente fez os shaders, quando abre o jogo tem ali um carregamento de shaders e a gente sempre deixa fazer isso antes de fazer testes de performance. E o problema não existe no PlayStation. Então se você pega aí um lugar que tem muitos modelos, muitos personagens, muita coisa no mapa e gira a câmera loucamente, você vai ver que está bem estável esse giro. Você não tem problema de frame pacing, enquanto que no PC a gente tem uma instabilidade muito grande no tempo de quadro quando começa a fazer esse tipo de coisa, e dá pra ver que é isso que afeta boa parte do gameplay. Você vai avançando, vai brigando com coisas novas pelo mapa, você vai tendo stutters aqui ou ali. Bom, então vamos lá. Como é que o PC baratinho rodou esse game? Então colocamos ali um Ryzen 5 5600 combinado com uma RX 6600 para rodar o game. A configuração dele foi em Full HD com tudo no alto, inclusive as texturas, a gente pôs o preset do alto. A única coisa, inclusive a resolução dinâmica, a gente deixou ele trabalhar com o valor que vem por padrão, então ele vai de até 100%, a resolução nativa, caindo até 50% a resolução, né? Caindo o que seria equivalente a um FSR desempenho, um DLSS desempenho, mas não é isso porque é o TAA que está sendo usado aqui. Cara, e ele conseguiu sustentar 60 frames em boa parte das cenas. Ele oscila muito pouco abaixo dos 60. O que acontece não é nem a taxa de quadros, é de novo a questão dos tempos de quadro que dão osciladas à medida que você vai avançando no mapa, vai aparecendo novos objetos. No meio das lutas, quando sai algum golpe, às vezes dá ali um stutter, quando rola algum especial um pouco diferente. Dá pra ver que é realmente carregamento de modelos ou algumas coisinhas que dão uma leve oscilada, mas bem viável jogar. Inclusive, ele tá mais consistente do que foi o primeiro game. Eu noto essas instabilidades no gameplay, mas acho que se eu não tivesse o Riva ali pra me dar o MSI ali aparecendo na tela, eu até poderia notar, mas não ia chegar num nível que me incomoda. Então, o jogo tem esses engasgos, especialmente quando você entra numa nova região ou assim que você acabou de carregar o jogo, mas ele ainda tem níveis aceitáveis de estabilidade nesses hardwares de entrada. A RTX 4060 foi um cenário parecido, inclusive ela consegue buscar ali um Quad HD. Mas aqui vem um ponto importante. As duas placas eu fiz depois uma configuração que melhorou a estabilidade, que foi reduzir a qualidade das texturas, do alto para o médio. Então, o que acontece aqui? As placas de 8 GB têm dificuldade de rodar esse game. Vocês vão ver que a RX 6600, mesmo ela em Full HD com tudo no alto, já está consumindo praticamente toda a VRAM, já está alocando toda a memória que ela tem. 4060 também, obviamente, sofreu ainda mais porque a gente fez o teste com ela em Quad HD. Então você tem que baixar as texturas para qualidade média. Elas não impactam tanto assim. Então, tanto que se você olha lá o nosso comparativo do alto versus o médio e mexe nas texturas, você vê que mesmo em 4K a gente não vê as texturas tendo um detrimento muito grande. Então se você vai jogar em Full HD e Quad HD, reduzir as texturas para o médio é algo que não vai impactar na sua experiência. Se em 4K não está mexendo tanto nos gráficos, em resolução menor isso vai impactar menos ainda. Mas é de novo um daqueles sinais em que as 8 GB de VRAM, você constantemente cuidando do que você pôs na qualidade gráfica ali, porque não dá para ficar ligando as texturas no alto. Não é um problema grave, já que também essas duas placas você não vai buscar 4K, mas ao mesmo tempo a gente sempre, quando o assunto é memória, a gente sempre prefere ela sobrando do que ela faltando. Se você está com uma placa de 8 GB,
busque fazer configurações intermediárias de textura, porque os 8 GB estão indo fácil mesmo em Full HD. Agora, se você der uma olhada nas especificações dos requisitos mínimos para rodar o game, apareceram alguns nomes como a RTX 2060 por parte da Nvidia e a RX 6600 por parte da AMD. A gente já viu essa dança antes. Então, quem lembra o problema em Alan Wake 2, que não abria em hardwares mais antigos, era exatamente esses dois hardwares que eram requisitados. Por quê? Esse game é outro que está pedindo shaders, os mesh shaders de versões mais recentes do DirectX 12. Então, se você vai lá e saca, por exemplo, uma 1080 Ti, que foi exatamente o que a gente fez para dar uma investigada no que ia rolar, é aquela novela do Alan Wake de novo. Então nós recebemos uma mensagem de erro dizendo que você não tem o DirectX 12 numa placa que tem suporte ao DirectX 12. Ela não tem suporte à versão do DirectX 12 de shaders, para dar suporte ao mesh shaders acelerado por hardware, e o resultado é que o jogo, pau, não abre. Você tem uma 1080 Ti, que obviamente tem mais performance que várias placas do vídeo que rodaram, né, ao longo do vídeo conseguiram rodar o game. Infelizmente a sua 1080 Ti e outras placas bem populares, como uma GTX 1060, por exemplo, a 1060 também não vai rodar. Por parte da AMD a gente colocou ali uma RX 5600 XT para dar uma olhadinha se ela abriria e é o que a gente esperava. A mensagem de erro é que não vai abrir. A gente tentou forçar no Final Fantasy anterior, você conseguia forçar o DirectX 11 e inclusive o jogo rodava com menos stutter. O DirectX 11 era melhor do que o DirectX 12, o que é muito estranho. A gente já está em 2025 e o DirectX 12 ainda não entrega a promessa de ser melhor que o DirectX 11, pelo menos em otimização e os jogos rodando melhor. Tentamos fazer isso no Final Fantasy Rebirth e o resultado é uma nova mensagem de erro, do tipo, algo de errado não está certo. Só parece fatal error, na real. Não informa nada, ele só diz, algo muito sério está rolando aqui, eu não tenho nenhuma mensagem de erro para te oferecer. Então o resultado é que DirectX 11, se você tentar forçar o DirectX 11, o jogo nem vai abrir. A única forma de esses hardwares sem suporte a essa tecnologia rodarem o jogo no futuro é a Square Enix fazer uma atualização. Assim como a galera do Alan Wake fez, eles deram suporte a esses hardwares mais antigos, que no Alan Wake você até conseguia rodar o jogo. O problema é que a performance era pavorosa. Então, um jeito de resolver isso, Final Fantasy, seria fazer uma atualização dando suporte, pelo menos deixando o jogo abrir. Não sei se tem algum impeditivo, realmente o jogo é impossível de abrir sem os mesh shaders, e depois no futuro, quem sabe, um update que nem o Alan Wake 2 recebeu. Eu recomendo você fazer como eu e esperar sentado. Eu não sei se essa atualização vai vir, tem boas chances de esses hardwares mais antigos realmente ficarem de fora. Bom, galera, as impressões gerais são mais positivas que do primeiro jogo, mas o primeiro jogo nos ajuda muito, o segundo jogo sendo muito ruim. O primeiro jogo realmente não fez nada para se adaptar aos PCs. O segundo jogo, ele faz pouco, na minha opinião. Ele perde muitas oportunidades. O jogo tem alguns defeitos gráficos, principalmente relacionados em iluminação, e o PC tem uma potência de hardware para ir lá e corrigir isso. Não necessariamente usando Ray Tracing, mas com certeza aqui um Ray Tracing ia fazer uma baita diferença nesse jogo, ele ia ficar com uma estética muito superior, mas mesmo investindo nas técnicas tradicionais de usando os recursos da Unreal 4, de novo, né, como foi feito em Unreal 4, também não ia dar para usar uma Nanite, nem um Lumen para buscar umas qualidades gráficas melhores em alguns aspectos, mas mesmo na Unreal 4 a gente ia ter oportunidades de usar filtros em qualidades mais altas e melhorar esses defeitos gráficos que acabaram sendo portados com todo o resto do jogo para o PC e não foi feita nenhuma solução. Ficar devendo ultra-wide eu acho que é um vacilo muito grande para um jogo que tem mundos muito legais para explorar, que é tão focado na experiência cinemática em vários dos momentos. É uma pena a desenvolvedora não ter feito esse esforço. E um ponto importante, galera, não é só preguiça, é porque realmente o ultra-wide ele envolve mais trabalho, porque você precisa rever todas as cutscenes do jogo, porque às vezes tinha coisa fora do campo de visão que o ultra-wide vai mostrar e vai ficar meio esquisito. Então você, querendo ou não, quando você desenvolve e pensa no ultra-wide, você meio que tem que rever todo o jogo. Pelo menos todas as cutscenes precisam ser repensadas, porque pode aparecer um personagem que não deveria estar aparecendo no quadro, no meio de um diálogo, e ele vai ficar olhando pro nada que nem um tanso. Tipo, tem coisas esquisitas. Envolve sim um nível de trabalho que não aconteceu para trazer o ultra-wide para o PC, mas ia se tornar a experiência muito mais avançada e cinemática. E o jogo é maneiro. Final Fantasy tem motivos para ter disputado ali o jogo do ano, no ano passado, porque ele tem personagens muito carismáticos, uma história que prende muito o jogador, e o remake fez um excelente trabalho com o sistema de combates. Ele está ao mesmo tempo mantendo aquela coisa do gostinho do original dos anos 90, mas combinado com mais ação, mais movimento, essa coisa mais acelerada e mais dinâmica que a gente espera nos jogos modernos. Então não é um JR. Você pode até pegar ali a opção para ele ficar mais parecido com um jogo de turnos, mas com certeza o modo novo
novo de combate, eu acho que é o mais interessante de você jogar. Então, eu ainda recomendo o jogo, apesar de todos esses defeitos que eu fui listando. Primeiro porque a performance dele não tá tão ruim como foi o primeiro, então tá mais aceitável. Não tá redondo, mas não tá tão ruim como foi o primeiro. E eu gostaria de realmente ver o Final Fantasy Remake. Ele tinha uma oportunidade de brilhar ainda mais nos PCs, e ela não foi aproveitada. A gente podia ter gráficos melhores, a gente podia ter experiência com Ultra Wide, que são coisas que foram desperdiçadas, infelizmente. Ou a galera dos mods vai trabalhar nisso e fazer acontecer, porque por parte da própria Square Enix não rolou.